Fala galera do The Playoffs, estamos aqui no Rock and Hop, bar em Campinas, para discutir as 10 melhores contratações do mercado da NBA. Estamos aqui com o Ricardo, que montou a lista, escolheu os 10 jogadores que ele acha que foram as melhores contratações da NBA. Vamos ver se ele entende um pouco desse negócio aqui, né, Ricardo? Tá boa. Não, a lista tá sensacional, você vai pirar. Será? Vamos ver. O número 10, Vitor, é o Brook Lopes, pivô, que era do Los Angeles Lakers. Certo. Como free agent, ele assinou um contrato de 1 ano e 3 milhões e 400 mil dólares. Eu achei muito bom porque o valor é em conta e com isso os Bucks acrescentam um jogador de garrafão muito forte ao time que já tem o Giannis Antetokounmpo. Quem que você acha que saiu ganhando nisso? O Lakers, que conseguiu abrir então essa posição de central, ou o Milwaukee Bucks, que ganhou então o Brook Lopes para jogar no garrafão? Acho que nesse momento dá pra gente analisar como um reforço pros Bucks mais do que uma perda pros Lakers. Rajon Rondo, armador que estava no New Orleans Pelicans, que fechou com os Lakers por 1 ano e 9 milhões de dólares. Acho que é uma boa oportunidade para os Lakers e um cara experiente. Não, sem dúvida também. Eu concordo também com essa sua nona posição, porque ele teoricamente é um cara barato, mas é um cara com muita qualidade. Ele é um cara que pode agregar para um time extremamente jovem do Lakers. E eu gosto que ele é um estilo mais armador clássico, ele não é tão pontuador, mas ele tem uma média de assistências muito alta. Só que você sempre zoou comigo de que a questão que o Rondo, ele só joga nos playoffs. Não é que só joga nos playoffs, mas nos playoffs ele é diferenciado. Ele é um cara que agrega ao time. A gente viu isso nos Pelicans, que as médias dele de pontos e assistências foram maiores nos playoffs. Dwight Howard, pivô, por 2 anos e 10 milhões e 900 mil dólares para o Washington Wizards. Bom. Ele que estava no Charlotte Hornets na temporada passada, foi envolvido numa troca agora com o Brooklyn Nets, meio que só para se livrar dele, os Nets não queriam também, dispensaram, e por isso ele fechou com os Wizards como agente livre por 2 temporadas. E é um cara que é All-Star, tem experiência grande na NBA, mas ele não tem dado muita sorte, pelo menos nos últimos times que ele passou, mas é muito bom jogador. Sim, eu acho que foi uma grande do Washington Wizards, porque o Howard é melhor que o Gortat, ele acaba acrescentando, e o Washington Wizards é um time que já vem frequentando playoffs há algum tempo, tem uma boa base, acho que pode melhorar bastante, né, Ricardo? Já tem o John Wall, o Bradley Beal, então acaba juntando muitos All-Stars no mesmo time, e os Wizards estão há anos aí tentando algo mais no leste que não conseguem. Eu acho que esse é o momento de conseguir com um jogador experiente como o Howard. Isaiah Thomas, armador, que fez história no Boston Celtics por 1 ano e apenas 2 milhões de dólares no Denver Nuggets. Que tal? Você achou uma boa? Eu achei uma ótima. Pros Nuggets, você contratar um jogador que há 2 anos brigava para ser MVP da temporada da NBA por apenas 2 milhões de dólares, eu acho uma boa. Tem as questões físicas dele, né, que o impediram de jogar nos Cavaliers, jogou pouco tempo. Nos Lakers ele conseguiu jogar algumas partidas também, parou por conta das lesões, mas tecnicamente ele é muito bom, né? Se ele estiver saudável, acho que agrega aos Nuggets. Eu discordo de você, finalmente, tava demorando, você falou uma bobagem. Eu não desculpo. Não, deveria, porque eu vou te explicar. Eu entendo que você falou que ele brigava para ser o All-Star, mas a grande temporada dele foi a última dele pelo Boston Celtics, mas a carreira dele como um todo não é uma carreira constante. E a questão do físico conta, essa questão dele ser realmente muito baixo para a liga, para mim, parece mais uma questão de superação do jogador do que de fato ele ser esse cara que agrega. Vou te falar, ele tá barato, como você falou, de fato. Você pensar que era um cara que... É uma oportunidade para os Nuggets. Sim, sem dúvida, mas eu tenho até dúvidas se ele conseguirá ser titular no Denver Nuggets. Denver Nuggets. Número 6, Vitor, Carmelo Anthony, que até o momento dessa gravação ainda não tinha assinado de fato o contrato, mas ele será jogador do Houston Rockets por 1 ano e algo em torno de 2,9 milhões. É um contrato diferenciado aí, porque ele vai receber outros 25 do Atlanta Hawks, porque ele jogava no Thunder, foi trocado para os Hawks e lá em Atlanta não queriam ele. Falaram, beleza, a gente pega o Carmelo, mas vamos dispensar. Dispensado foi. Recebeu a proposta dos Rockets, só que os Hawks têm que pagar os outros 25 milhões, ou seja, ele vai ganhar 28 milhões mais ou menos de dólares nesta temporada jogando pelo Houston Rockets, apesar desse contrato de veterano aí com a equipe de Houston.
Concordo, grande oportunidade para Houston, me parece, mas a minha dúvida é que posição que ele vai jogar no Houston. Que posição? Se ele vai ser titular e também a questão de que, por exemplo, no Oklahoma, ele tinha o Paul George em small forward e aí ele jogava de power forward. O que você acha que ele vai jogar agora no Houston com a saída do Ariza, por exemplo? Olha, na verdade ele joga de fominha, né? Então jogava ele e o Russell Westbrook nessa função no time. Não passa a bola por nada. Só que o Westbrook tá melhor, né? Nesse momento, então o Westbrook ficava com a bola. E é dono do time também. É, o dono do time. Então ele quis sair por conta disso, não deu liga, né, com o George e o Westbrook. Eu não sei se vai dar liga também nos Rockets. Ele deve jogar de ala mesmo, né, o small forward, com a saída do Trevor Ariza, né, que foi pro Phoenix Suns. Então ali que deve ser a posição dele no time titular. A questão é, será que ele vai conseguir ser titular até o final da temporada? E ele, numa entrevista recente, disse que não pensa ainda em ser reserva. Ou seja, ele chega em Houston pensando em ser titular, talvez fique até bravo se ele perder posição. Quinto lugar, DeMar DeRozan, que foi trocado para o San Antonio Spurs pelo Toronto Raptors. Ficou puto, hein? Nossa, não sei, eu acho que é a única pessoa do mundo que gosta de jogar no Canadá, lá no Toronto Raptors, naquele frio maravilhoso. O pessoal de Toronto te odeia agora, né? Eles te odeiam. Não, inscrevam-se no canal mesmo que você seja de Toronto. Ele ficou bravo porque ele não foi avisado da troca. Então ele um belo dia acordou, olhou o noticiário no jornal, porque ele gosta ainda de ler jornal. Sim, e tal. aí ele falou, tem que me mudar para San Antonio. Descobriu que estava indo para uma franquia muito mais vencedora aqui dos Raptors, mas ele gosta lá de Toronto e tal. Foi trocado pelo Kawhi Leonard, que vai estar nessa lista daqui a pouco. Mas para os Spurs eu acho que excelente, porque o Leonard não queria ficar lá. Sim. E consegue um ótimo jogador All-Star também. Excelente, o Popovich adorou. Número 4, acho que essa é polêmica, Vitor. Eu gosto de polêmica. Traz polêmica. DeAndre Jordan, pivôzão, que estava no Los Angeles Clippers, fechou por 1 ano e 24 milhões de dólares com o Dallas Mavericks, que queriam contratar ele há 3 anos, aí ele deu um minhasher, sabe aquele famoso minhasher, que um cara dá um sumiço. Tá. Aí assinou de volta com os Clippers há 3 anos, mas o pessoal em Dallas reconsiderou tal e trouxe ele de volta. Com isso, por 1 ano, um contrato caro, mas é um jogador de peso em garrafão, assim, dentro da NBA, assim, são poucos ainda que agregam tanto quanto ele em relação a rebotes, a pontuação. E vai jogar ainda ao lado do Dirk, ainda é uma ótima adição. Será que última temporada? Acho que sim, ele assinou contrato, né? Senão de vai para 43 anos na outra temporada. Tá ficando velho, mas ainda agrega muito ao time. E ainda o Luka Doncic, que veio do draft. Sim. Então fica um time já mais redondo Promete. do que era na temporada passada. E eu gosto muito do Jordan, tirando os arremessos livres, que ele é uma negação. Mas ele é ótimo jogador. Então vamos lá, número 3, Kawhi Leonard, que fechou com o Toronto Raptors por troca com o San Antonio Spurs. Então ficou essa questão aí, porque o Leonard não queria jogar em Toronto, ele queria jogar em Los Angeles, mas ele queria sair dos Spurs. Então foi a oportunidade ali para sair. Com isso, os Raptors conseguiram um reforço que para mim é um cara mais decisivo, mais clutch, como dizem nos Estados Unidos, e já tem MVP de finais, já tem uma experiência, uma bagagem de NBA. Mas o quê? E tem a lesão. Tem a lesão. Ficou praticamente uma temporada sem jogar. E a gente não sabe como é que o jogador pode voltar, né? Parece que ele tá saudável, essa é a primeira questão. Tá bem? Dos exames? Tá bem. Não, ele me mandou um WhatsApp agora aqui e falou, cara, tô voando. Enfim, mas eu acho que ele agrega muito no fator decisivo, que ele foi sempre na carreira, coisa que o DeRozan era criticado por não ser nos playoffs, apesar de ser incrível na temporada regular. Então acho que é uma contratação de oportunidade dos Raptors que foi boa. E é um nome muito forte. Pensando que todo ano os Raptors estão batendo na trave e antes batiam numa trave chamada LeBron James, esse ano essa trave não tá mais no leste. Não existe. Por que não agregar um cara decisivo no elenco contra times que talvez não sejam tão difíceis para eles quanto eram os Cavaliers? Eu sei que você não perguntou, mas a minha opinião é que acho que os 2 times acabaram ganhando. Não perguntei mesmo, mas tudo bem. DeMarcus Cousins. Sabia. Vou até molhar o bico aqui falar Tava dele. demorando você falar dele. É a contratação mais polêmica dessa temporada. Talvez da história, uma das mais polêmicas pelo valor, né? Porque ele fechou por 1 ano e 5 milhões e 300 mil dólares com o Golden State Warriors, o que significa que um time que já é bicampeão da NBA e tem 4 All-Stars no elenco vai ter um 5º All-Star, justamente na posição que eles não tinham ninguém, que tinha Pachulia, Magui. Qualquer um que estivesse passando na rua, eles colocavam de pivô. E ele só servia para aquilo, o pivô, né? Bola pro alto, pegou,
saiu do jogo já. Tenta machucar alguém. Se for o Pachulia, principalmente. Agora, eles vão ter um pivô de verdade. A questão é como vai encaixar esse jogo, porque os Warriors não estão acostumados a jogar de fato com um pivô. Ainda mais um pivô que é pontuador, então não é um pivô que serve só para pegar a bola no começo do jogo. Então, ver como vai ser esse encaixe e também, principalmente, se ele vai estar saudável, porque ele está voltando de uma lesão do tendão de Aquiles. Você sabe mais ou menos quando é que ele volta? Então, ele não me mandou o WhatsApp ainda, eu tô esperando. Entendi. Mas eu vi uma entrevista recente, que até saiu no The Playoffs, sobre o tempo de retorno. Ele quer voltar no começo da temporada, mas os médicos dizem que o mais normal é que ele volte em janeiro, fevereiro. Não, e porque ele está em segundo, não só pela... Aqui a gente não está listando apenas a qualidade dos jogadores, mas sim bom o negócio. E barato. Exatamente, os Warriors pegaram um cara que é All-Star por um valor menor do que o Rajon Rondo, por exemplo, que eu citei aqui lá atrás na posição 9. Nossa, suspense, hein? Fala. Quem será? Quem será? Fala. Papai LeBron. Papai LeBron. É lógico. Com certeza que é o Papai LeBron. LeBron James fechou por 4 anos, 154 milhões de dólares, sendo que o último ano é uma opção de contrato. Sabe o que é uma opção de contrato, Victor? Não sei. Explica pra mim, por favor, Ricardo. É uma player option, na verdade. É uma opção dele, player, jogador, claro, que vai escolher no terceiro ano, do terceiro pro quarto, se ele renova e fica nos Lakers ou se ele sai e vira free agent novamente. Então eu já te faço a pergunta em cima disso. Você acha que ele encerra a carreira nos Lakers ou ele pode voltar de novo para Cleveland e encerrar a carreira dele na terra natal? Seria meio bizarro, mas pode acontecer, né? Pode acontecer. E voltar tantas vezes. Já queimaram a camisa dele e ele acabou voltando. Acho que a questão aqui é muito claro porque o LeBron é o primeiro, porque ele é o melhor jogador da NBA, não tenho dúvida sobre isso. Eu acho que a questão aqui é quanto tempo mais ele vai ser esse jogador. Ele com 33 anos ainda brigou para ser MVP na última temporada. Eu acho que deveria ter sido MVP. Nos playoffs, para mim, ele foi o melhor jogador. Com certeza. Independente do título não ter ido para os Cavs. Então, é pouco provável que nesse primeiro ano ele caia muito de rendimento em relação a isso. Será que no terceiro ano, no quarto, ele já vai estar num momento de encerrar a carreira? Ou com 36, 37 anos, ele ainda pode ser um jogador a nível MVP? Eu acho que ele vai continuar ainda crescendo na carreira dele, porque ele tem provado isso. Apesar da idade, ele tem melhorado os números, como você falou. Talvez a último playoff tenha sido o melhor playoff dele, do ponto de vista individual. E aí, a questão que eu quero trazer já, polêmica aqui, é o seguinte: será que o LeBron James consegue entrar nesse hall sagrado dos Lakers, dos grandes jogadores, como Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, o nosso querido Alcindor, Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, para quem não conhece, para os íntimos, né? Eu acho que esse desafio que moveu o LeBron, e muita gente colocava em dúvida isso, né? Pô, ele quer sempre jogar só em mercado. Só consertar, não falamos Magic Johnson aqui. Magic Johnson, com certeza. Inclusive, Johnson que participou muito dessa contratação. Você acha que ele fez a diferença? Ele que é o presidente de operações dos Lakers. Eu acho que esse desafio moveu o LeBron. Ele quer jogar numa franquia gigante, coisa que até hoje ele não tinha feito. Jogou em 2 franquias que são de mercado secundário da NBA e ele sempre foi cobrado por isso. Pô, ele não quer ter a pressão de jogar num mercado grande como Los Angeles, Nova York, Chicago. Certo. Então, dessa vez ele falou, beleza, eu já ganhei nos Cavaliers, agora eu quero ganhar na maior franquia da NBA, uma das maiores, e quem sabe ser comparado de vez, né, ou superar esses jogadores, não só esses dos Lakers, mas na história da NBA, porque hoje em dia já se compara a ele a Michael Jordan. Se o cara é campeão na NBA com os Lakers, essa discussão vai ficar ainda muito maior. Bom, pessoal, essa foi a lista do Ricardo com o top 10 das melhores contratações agora do mercado da NBA. Gostou ou não gostou? Comenta aqui agora embaixo do vídeo. E não se esqueça também de se inscrever no canal, também acompanhar o The Playoffs em todas as redes sociais e também no nosso portal. Fica um abraço e até a próxima.